Eu sou católica, apostólica, evangélica. Como é que é, meu irmão? Como é que é? Como é que é? Católica, apostólica, evangélica. Uai, O que é meu? Agora eu te dei um nó. tem base. Eu sou protestante. Tá. A protestante o protestante é aquele que saiu da Igreja Católica É o protestante criado por Luís. por Lutero. Sim. Martinho Lutero. Martinho O Lutero. protestantismo aconteceu com um frei, com um padre, né, que discordou das indulgências e saiu da Igreja Católica e formou uma nova igreja. Eu faço parte desses católicos apostólicos evangélicos. Não são romanos. Uai. Tá. Ok? Você Nós somos- acredita em santo ou não? Não. Ah. Não, eu acredito que tem histórias sobre eles, que eles foram crentes muito interessantes, mas eu não oro para os santos. Entendi. Nem tenho imagens na minha casa. Ok, entendi. Então, os evangélicos não acreditam na adoração a imagens, nem na prerrogativa de se orar para os santos, para que eles façam alguma coisa por si, por si mesmo. Essa gente inventa cada coisa. Boa noite. Hoje iremos analisar o que essa pastora disse, que em resumo basicamente é: Martinho Lutero era um frei, saiu da Igreja Católica e fundou outra. Logo, eu sou católico apostólico evangélico. Mas será que realmente essa ideia procede? Para responder isso, utilizarei da Sagrada Escritura e da história, e também da doutrina católica. Mas antes, uma pequena observação. O vídeo do início é do canal do diácono João Victor Mariano. O link do vídeo dele estará na descrição. Indo para a resposta, eu poderia respondê-la de uma maneira muito simples, usando suas próprias palavras. Ela mesmo disse que o papai Lutero estava lá, na Igreja Católica, meteu o louco e fundou sua própria igreja. Agora vejamos o que Jesus Cristo diz a respeito daqueles que não escutam a igreja. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, no versículo 17, está escrito: Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Pronto, eu poderia fechar o vídeo agora mesmo. Nas palavras do próprio Cristo, quando Lutero fundou sua igreja, ele já era comparável a um pagão, por não escutar a Igreja Católica. Mas, Lucas, a Igreja Católica não é a igreja dos primeiros séculos. Sobre isso, eu tenho pelo menos 2 vídeos que tratam deste tema, mas ele também será tratado ao decorrer deste. Deixando isso de lado por enquanto, iremos nos aprofundar na afirmação dela. Poderia algum protestante carregar o nome apostólico e católico? E para isso teremos que entender por que a Igreja Católica Apostólica Romana carrega tais nomes. No Catecismo, no parágrafo 857, está escrito: A Igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, e isso em um tríplice sentido. E foi e continua sendo construída sobre os fundamentos dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Ela conserva e transmite com o auxílio do Espírito que nela habita o ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. E para deixar claro o que o catecismo quis dizer com palavras ouvidas da boca dos apóstolos, recorreremos a outro parágrafo. No parágrafo 76 está escrito: a transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se de 2 maneiras. Oralmente, pelos apóstolos que, na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Parágrafo 80. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois, provindo ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Voltando ao parágrafo 857, ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos, até a volta de Cristo, graças aos que a ele sucedem na missão pastoral, o Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja.
E vemos essa apostolicidade da Igreja Católica tanto na Bíblia como nos primeiros séculos da era cristã. Como por exemplo em Apocalipse 21, capítulo 14, que diz: E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, onde São Paulo manda guardar as tradições que foram ensinadas por palavra ou por escrita. E essa apostolicidade também fica clara em Atos 14, 23 e em Tito 1, 5, onde mostra claramente que ou era um apóstolo ou alguém com autoridade dada por um apóstolo que escolhiam os presbíteros e anciões da igreja. Ou seja, nunca foi alguém que chegava lá do nada e se declarava bispo ou pastor. E vemos esse tríplice sentido em um escrito de Santo Irineu de Lyon, que diz: Mas, visto que seria coisa bastante longa elencar, numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por toda, a igreja fundada e constituída em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela por causa de sua origem mais excelente toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada, de maneira especial, a tradição que deriva dos apóstolos. Agora vamos analisar se realmente os protestantes podem carregar o título apostólico. Ora, sabemos que Lutero não era um apóstolo, e também sabemos que não era um bispo, pois era um monge. Ou seja, o movimento protestante surgiu com alguém que não era nem apóstolo e nem sucessor apostólico. E eu duvido que alguma das 87.000 denominações evangélicas brasileiras tenham tido como fundador um apóstolo ou um sucessor apostólico que tenha mantido o sacramento da ordem. Com essas informações, é fácil concluir que vocês não são apostólicos. Você está errado. Nós somos apostólicos, pois seguimos os ensinamentos dos apóstolos, que estão na Bíblia. Será? Bom, é o que veremos. E para deixar claro, eu tentarei pegar tópicos em que eles meio que concordam em discordar da Bíblia. Vamos começar pelo Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22 e 23. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Vemos claramente nesse texto Jesus instituindo o sacramento da confissão, passando o poder aos apóstolos. Poder este que foi passado para seus sucessores. Outro texto que eles ignoram se encontra em 1 Coríntios 3,15. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Se a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, como afirma São Paulo, ela não pode se corromper. Ela não pode se tornar a prostituta da Babilônia, como afirmam alguns protestantes. E o mais importante, ela não pode errar em questões de fé e moral. Um conjunto de textos que eles ignoram são os textos a respeito da Eucaristia, dos quais citarei 2. No Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 28, está escrito: Durante a ceia, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Aí vem os protestantes e negam isso, dizendo que isso era simbólico. Por isso iremos para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 29. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Mais claro que isso é impossível. Portanto, é possível concluir que, mesmo que fosse pela ideia de
Ah não, eu sou apostólico porque eu sigo a Bíblia. Mesmo que fosse por essa ideia, vocês não seriam apostólicos. Até porque a Bíblia não dá suporte para a sola escritura. E mesmo que desse algum suporte para a sola escritura, vocês seguem o que convém. Bíblia, Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Agora iremos analisar o termo católico. No catecismo, no parágrafo 830, está escrito: a palavra católico significa universal no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integridade. A Igreja Católica é em duplo sentido. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça, o que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis: confissão de fé correta e completa, vida sacramental integral e ministério ordenado na sucessão apostólica. Nesse sentido fundamental, a Igreja era católica no dia de Pentecostes, e o será sempre até o dia da parousia. 831. Ela é católica porque é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano. Todos os homens são chamados a pertencer ao povo de Deus. Por isso este povo, permanecendo uno e único, deve estender-se a todo o mundo, e por todos os tempos, para que se cumpra o desígnio da vontade de Deus. Este caráter de universalidade que marca o povo de Deus é um dom do próprio Senhor, pelo qual a Igreja Católica, de maneira eficaz e perpétua, tende a recapitular toda a humanidade com todos os seus bens sob o Cristo cabeça, na unidade do seu Espírito. Ou seja, existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Em resumo, é uma Igreja Católica para toda a humanidade e milhões de denominações para todos os gostos. Agora, para encerrar o vídeo, farei algumas citações da patrística. São Paciano de Barcelona escreveu: cristão é meu nome, e católico meu sobrenome. Um me designa, enquanto o outro me especifica. Um me distingue, e o outro me designa. É por este sobrenome que nosso povo é distinguido dos que são chamados heréticos. São Jerônimo escreveu: os heréticos condenam-se a si mesmos, já que por própria opção abandonam a Igreja. Um abandono que, sendo consciente, torna-se sua condenação. São Ambrósio de Milão escreveu: aonde está Pedro, aí está a Igreja. Santo Anastácio escreveu: levemos em conta que a própria tradição, ensinamento e fé da Igreja Católica, desde o princípio, dadas pelo Senhor, foi pregada pelos apóstolos, e foi preservada pelos pais. Nisto foi fundada a Igreja. E se alguém se afastar dela, não é e nem deve ser mais chamado cristão. Santo Agostinho escreveu: eu não deveria acreditar no Evangelho, a não ser que este seja movido pela autoridade da Igreja Católica. Finalizo com a frase do Papa Gregório VII, que vai dizer: que ninguém se considere católico. Essa frase serve para você, pastora Fernanda Brum. Que ninguém se considere católico se não se submeter à Igreja Católica Apostólica Romana.